Irei iniciar as aulas 19 e 20 do curso de Química 3, fatores que alteram a velocidade das reações. Então, na aula anterior a gente entendeu o que é uma cinética química, que é como que a gente calcula a velocidade da reação, sendo que é a variação de mols dos reagentes dividido pelo tempo, ou a reação de mols dos produtos, a formação dos produtos sendo positivo, dividido pelo tempo. E o tempo deve ser multiplicado pelo coeficiente estequiométrico. A gente viu que tem uma teoria, a teoria das colisões, em que tem que ter choque entre as moléculas perfeitamente, tem que ter uma energia de choque suficiente e uma orientação do choque para que uma reação química ocorra. Portanto, tem que ter uma energia de ativação, que é justamente onde deixa os reagentes no complexo ativado e depois forma os produtos. A energia de ativação pode ser maior que positiva, pode ser positiva, pode ser grande, baixa ou quase inexistente a energia de ativação. E essa energia de ativação pode sofrer algumas variações, e os fatores que alteram a velocidade das reações. Então, como que a reação se torna mais rápida, pode ser pelo que será estudado agora. A gente viu que a energia de ativação é a energia necessária para que aquele complexo fique ativo para formar os produtos. Agora, nesta aula, iremos estudar os fatores que alteram a velocidade da reação. O primeiro fator, logicamente, vai ser a concentração dos reagentes. Porque quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser o choque. Então, maior vai ser a probabilidade de ocorrer uma reação química e formar, portanto, novas ligações. A gente tem que a velocidade de considera uma reação genérica, A mais B dando produtos. Você tem que a velocidade de formação do produto, a lei da velocidade da reação é escrita pela velocidade igual a uma constante vezes a concentração molar elevado a x vezes a concentração molar de B elevado a y. A gente que tem que x e y são expoentes determinantes experimentalmente. O que é isso? A concentração, justamente o coeficiente estequiométrico. Então, a soma de x e y é atribuída ao nome da ordem da reação. Por exemplo, observe a ordem da reação para as seguintes equações de velocidade. Velocidade é igual a K vezes a concentração de A. Isso é a primeira ordem. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de A vezes a concentração de B. Primeira ordem em relação a A e primeira ordem em relação a B. Reação global, segunda ordem. A velocidade é igual a K vezes a concentração de A vezes a concentração de B ao quadrado. Primeira ordem em relação a A, segunda ordem em relação a B, reação global, terceira ordem. Então, a partir da velocidade, você sabe exatamente nomear a reação sendo com sua ordem de reação. Tem ali a concentração dos reagentes como um fator que altera a velocidade. Então, você tem que aquele composto, o azomitano, dando dando um hidrocarboneto mais gás de hidrogênio e ele está reagindo. Perceba que quando você dobra a concentração inicial do azomitano, você também dobra a velocidade. Portanto, é um fator de proporcionalidade, diretamente proporcional. Se você dobrar de novo 4 para 8 a concentração em mol por litro, você também dobra a velocidade por mol por litro. Então, você tem que a velocidade é igual a constante vezes a concentração molar da substância. Se você tem a velocidade e a concentração molar, você tem uma constante. E a constante é um valor de 1,6 vezes 10 a menos 2 minutos. Você tem que, a cada minuto, ocorre a cada 6,610 menos 2, você diminui 1 minuto a velocidade. Então, você tem que a constante é igual a 1,6 vezes 10 a menos 2, minuto a menos 1, que é a velocidade dividido pela concentração molar. Observe agora essa reação, N2 gasoso mais oxigênio gasoso, dando NO3 gasoso mais oxigênio gasoso. Você tem que dividir as concentrações iniciais e ver com a velocidade. Se você duplicar a concentração de NO2, você também duplica a concentração da velocidade, deixando a concentração de oxigênio constante, de ozônio constante.
Mas se você deixar constante a de NO2, perceba aqui, se você deixar constante de NO2 e multiplicar ao quadrado, multiplicar por 2 a concentração inicial de ozônio, você tem também a duplicação da velocidade. Então, os dois são diretamente proporcionais. Então, a velocidade é igual a K vezes NO2 vezes O3. Ela é de segunda ordem. Então, você também tem a constante, 4,6 litros por mol vezes segundos. Você tem a constante como a velocidade dividido pela concentração dos produtos. Então, a cada 4,4 vezes 10 a 7 litros, a cada segundo ocorre uma forma... se você multiplicar a quantidade de mols a cada segundo, você aumenta a cada segundo 4,4 vezes 10 a 7 litros. Se você aumentar 4,7 litros dos reagentes, você diminui a velocidade em 1 segundo. Considere agora o terceiro caso. 2NO mais 2 hidrogênio igual a nitrogênio, gás nitrogênio, mais 2 águas gasosas. Então você tem dois reagentes. Você percebe que se você duplicar a concentração de H2, você duplicou e deixou constante o NO2, você viu que teve duplicou a velocidade. Agora, se você deixar constante o hidrogênio e duplicar o NO, você quadriplica a velocidade. Isso quer dizer que a velocidade é igual a K vezes a concentração de NO ao quadrado vezes H, a concentração de H2, que é o gás nitrogênio. Então, você sabe a concentração ao quadrado justamente ao quadrado da velocidade, se você não tivesse a reação química aqui em cima. Ok? Então, a velocidade é igual a K vezes a concentração de NO dividido ao quadrado vezes hidrogênio ao quadrado. Você também consegue a constante dividindo a velocidade pela concentração molar dos dois gases, e você tem uma constante. Vamos para o exercício. Considere a seguinte reação genérica: 3A mais 2B dando 4C mais D. Então, a partir da observação laboratorial foi construída assim essa tabela. Quando você dobra o A, você divide, você multiplica por 2 a velocidade. E quando você deixa constante A e multiplica B, multiplica por 2, você aumenta 8 vezes. Então, você tem que calcular quanto que isso está sendo, quanto que aumentou. Ao dobrar a concentração de A, a velocidade da reação dobra. Então, 2x é igual a 2, x é igual a 1. Então, o expoente lá na velocidade é igual a 1. Agora, quando você dobra 2y, quando você dobra a velocidade de B, você multiplica por 8 a velocidade. Então, y é igual a 3, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 3. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 3. Então, o expoente y é 3. Então, a velocidade é igual a K vezes a concentração de A vezes a concentração de B elevado à terceira. Então, você aumentando a quantidade dos reagentes, você tem uma reação química mais rápida, porque você aumenta a velocidade da reação. E você consegue calcular essa velocidade. Outro fator que altera a velocidade das reações é a pressão dos reagentes. Existem 3 fatores de aumentar a pressão de uma mistura gasosa sem aumentar a temperatura: diminuir o volume, aumentar a quantidade de gás da mistura, introduzir um gás diferente na mistura. Então, quando você aumenta a pressão, maior vai ser o choque entre as moléculas, maior vai ser a probabilidade de uma reação química ocorrer. Como que você muda a pressão sem mudar a temperatura? Você diminui o volume, vai aumentar a pressão. Você também aumenta a quantidade da mistura, você aumenta o número de mols, tem mais quantidade de mols, portanto tem mais interações intermoleculares e atomoleculares, intramoleculares. E introduzir um gás diferente da mistura, um gás inerte, você também aumenta a velocidade da reação. Outro fator que muda a velocidade das reações é a temperatura. Se você aumenta a temperatura de um reagente, você aumenta a energia cinética média da substância, portanto, se aumenta a vibração, a locomoção daqueles gases, o que faz com que ocorra mais choques, e esses choques resultem em uma reação química, formando novos produtos, novas reações químicas. Então, quanto maior a temperatura T2,
maior vai ser a energia cinética, maior vai ser o número de moléculas se chocando, portanto, maior vai ser a probabilidade de ocorrer uma reação química. E outro fator que aumenta a velocidade de reações é justamente a superfície de contato. Por exemplo, você pega um Eno, um antiácido, e você toma ele inteiro, bota ele na água inteiro, ele demora um certo tempo. Agora, se você pegar ele em farelo, como tem maior superfície de contato, isso aumenta a capacidade de... aumenta a velocidade das reações químicas, porque tem uma maior superfície de contato. Então, superfície de contato aumenta a velocidade das reações. Outro fator que aumenta a velocidade das reações é o catalisador, porque o catalisador ele, diminui a energia de ativação, portanto, torna a reação química mais rápida. Então, catalisador é fundamental para a vida humana. Sem os catalisadores, as reações químicas de digestão seriam muito mais longas, portanto, iria estragar o alimento dentro do nosso organismo e iríamos morrer com alguma, por exemplo, uma salsicha que a gente comesse. Então, os catalisadores são divididos em dois tipos, em que tem os catálises de homogênea, em que o catalisador tenha o mesmo estado físico que os reagentes, portanto, é uma única fase, e tem a catálise heterogênea, em que a gente consegue ver o catalisador. Por exemplo, o 2H mais oxigênio dando água, a gente catalisa isso pelo meio da prata, o chumbo, quer dizer, PT. Então, é uma catálise heterogênea, que a gente consegue ver o catalisador. Mas ele não é consumido na reação, nunca se esqueça disso. O catalisador nunca é consumido na reação. Ocorre a reação e o catalisador fica intacto. A gente também pode ver o óxido de magnésio reagindo com catalisando a água oxigenada, formando uma água líquida mais um oxigênio gasoso. Então, isso aí é um óxido de magnésio. É um catalisador heterogêneo. Existem os catalisadores de automóveis, são dispositivos obrigatórios nos carros como os aliados no combate à poluição. Corretamente nomeados como catalisadores, esses dispositivos são construídos de forma a forçar a passagem dos gases no escapamento por uma espécie de colmeia metálica, contendo metais como irídio, ródio, palódio e entre outros. Esses metais catalisam uma série de reações complexas que transformam gases tóxicos como CO e NO em gases não tóxicos como CO2 e NO2, diminuindo assim a poluição em grandes centros urbanos. Algumas das reações que ocorrem nesses dispositivos são 2CO mais oxigênio forma 2CO2, 2CO mais 2NO forma 2CO2 mais 2NO. Essas reações são exotérmicas e informam que os catalisadores tendem a alcançar temperaturas elevadas quando estão em funcionamento. Então, os catalisadores dependem da temperatura. Quando as temperaturas estão elevadas, eles conseguem agir de melhor forma, diminuindo a energia de ativação dessas reações químicas de CO2 mais oxigênio, formando CO2. O outro fator importantíssimo são as enzimas. As enzimas são os catalisadores do corpo humano e elas têm uma temperatura ideal, temperatura e pH ideal para o seu funcionamento. Portanto, quando você tem uma temperatura ideal, você tem uma alta velocidade de reação, portanto, é uma diminuição da energia de ativação, fazendo com que a reação seja cada vez mais rápido para aquela determinada temperatura ideal. Vamos para a questão. Cloistrix ou Lichtrix são pequenos tubos plásticos utilizados em festa por causa da luz que eles emitem. Ao serem pressionados, ocorre uma mistura de peróxido de hidrogênio com um éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster estão reagindo e liberando energia que excita o corante que está em excesso. O corante excitado, ao voltar para a condição não excitada, emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com a base no conhecimento químico, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo em uma temperatura mais baixa mostrará... Bom, ele precisa para conseguir a reação... Quando você pega aquelas pulseiras, você tem que... Ocorre uma reação química. Então, a reação química depende dos reagentes, dos catalisadores, da temperatura e da pressão. Se você altera a pressão, como esse enunciado está falando, você está deixando a temperatura mais baixa, você verá
que vai ter menos reação. Portanto, a luz será menos intensa, porque não está tendo a reação. O éster, o peróxido mais o éster não estão reagindo com a mesma velocidade, porque a temperatura está diferente. Portanto, a energia cinética médica das moléculas está diferente, fazendo com que a luz mais intensa, menos intensa e de maior duração, que não é a temperatura mais alta. Por ter uma velocidade de reação menor, o consumo dos reagentes vai ser menor, portanto, durando mais. Então, vai ser uma luz menos intensa e de maior duração que uma temperatura mais alta, ok? Porque velocidade é diretamente proporcional à temperatura. É diretamente relacionado. Se você aumenta a temperatura, você aumenta o choque, a energia cinética médica das partículas, você aumenta a probabilidade de ter um choque efetivo, portanto, ter uma reação química. Então, se você diminui a temperatura, você diminui a intensidade, você diminui a reação química e aumenta a duração, porque você aumenta o tempo necessário para que toda aquela reação ocorra, ok? Então, aqui tem a segunda questão, e que ele fala: o carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de rocha sedimentar, calcário ou como uma rocha metamorfóbica, mármore. Ambos encontram importantes aplicações industriais e comerciais. Por exemplo, o mármore é bastante utilizado na construção civil, tanto para fins estruturais como ornamentais. Já o calcário é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, entre eles a produção da cal. Calcário é CaO e mármore é vários elementos químicos, sendo uma mistura. Considere o papel do mármore na construção civil e de uma suma importância conhecer a resistência desse material anti-desgaste provenientes de ataques de ácido de uso doméstico. Em estudos de reatividade química, foram realizados testes sobre a dissociação do mármore e carbonato de cálcio utilizando ácido acético e clorídrico. As concentrações e os volumes utilizados dos ácidos em todos os experimentos foram iguais a 6 molar e 15 ml, respectivamente. Assim como a massa do mármore foi sempre igual a 1 grama, variando a temperatura da reação e o estado de agregação do mármore, conforme a tabela seguinte. Então a gente está vendo os ácidos clorídrico e acético, a gente está vendo a constante de ionização sendo bastante alta para o cloro, o ácido clorídrico, e para o ácido acético bastante baixa, a constante de formação dos ácidos. O estado de agregação do mármore em pó, a temperatura de 60 graus e temperatura de 10 graus, e o pedaço do mármore maciço a temperatura de 10 graus. Você tem que o 4 e o 5, 6 tem o ácido acético com a constante bastante baixa, portanto uma reação bastante baixa. Tem em pó e tem em pedaço maciço e varia também a temperatura. Com os experimentos, com relação aos experimentos, para afirmar que os experimentos 5 e 6 apresentam a mesma velocidade de dissolução do mármore, porque a superfície de contato de um sólido não afeta a velocidade de uma reação química. Falso. A superfície de contato altera a velocidade e ponto. B. O experimento 1 ocorre mais lentamente do que o experimento 2. Não, a temperatura de 1 é maior, então a velocidade é mais rápida. Então, lentamente não. Falso. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 4, porque a concentração de íons H+, em 1 é maior que a no experimento 4. O experimento 1 ocorre mais rapidamente do que o 4, sim, porque a concentração de íons H+, em 1 é maior que no experimento 4. Sim, pode ser a letra C. Letra D. O experimento 4 ocorre mais lentamente que o 5. Por quê? Porque quanto maior for a temperatura, menor será a probabilidade de ocorrer... Menor será a probabilidade de ocorrer? Não. Menor não. Maior será a probabilidade de ocorrer colisões efetivas entre os íons dos reagentes. Falso, letra D. É maior. O experimento 3 ocorre mais lentamente do que o 6. 3. Clorídrico, pedra maciça, 10 graus. Ocorre mais lentamente do que o 6. Pedra maciça, uma baixa constante e uma baixa temperatura, a mesma temperatura. Porque quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação química. Não. Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade química. O experimento 3 tem 1,10 a 27. A quantidade de reagente é maior em 3, não em 6. Em 6 é menos. Óleo acético. Ele tem menos reagente. Então, E é falso. Dando a alternativa correta, a letra C.
O experimento 1 ocorre mais rapidamente que o 4, porque a concentração de 1H mais em 1 é maior que o experimento 4. E ponto final. Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!